Saiu o decreto da TV 3.0 e a gente vai analisar um pouco o que isso significa. E também vamos falar sobre os leilões de espectro, porque a Anatel resolveu pisar no acelerador, e sobre o novo adiamento na divulgação do balanço da Oi do segundo trimestre. Tudo isso no nosso boletim de hoje. Fiquem ligados. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as análises e as notícias mais importantes do mercado de telecomunicações, que vocês já sabem, estão lá no nosso site www.teletime.com.br. Não se esqueçam de se inscrever para receber a nossa newsletter também. Bom, vamos começar com as notícias do dia. Hoje, algumas notícias exclusivas e algumas notícias não exclusivas, mas bastante impactantes aí para o mercado. Começando com as exclusivas. Chegou no Conselho da Anatel o edital da faixa de 6 GHz. Essa faixa aqui promete ser bastante polêmica. E o que está acontecendo? Bom, vai ser uma consulta pública ainda, então não é o edital definitivo, mas a agência já tinha divulgado que pretende fazer a licitação até o final do ano que vem. Então significa que ela está realmente acelerando para conseguir cumprir esse prazo. A faixa de 6 GHz ela é polêmica por uma série de razões. A gente lembra que originalmente essa faixa ia ser destinada só aos serviços não licenciados, especialmente o Wi-Fi. Mas a Anatel mudou de ideia e no final do ano passado resolveu redefinir a destinação dessa faixa, prevendo que ela vai ser dividida em dois. Uma parte, a maior dela, de 700 MHz ao todo, vai ser utilizado para o leilão de espectro para fim de acomodar a tecnologia de 5G, e o restante da faixa, cerca de 500 MHz, esse sim vai ser destinado para o uso não licenciado, então fica reservado para os serviços de Wi-Fi. A Anatel disse que vai fazer a licitação até o final do ano que vem, justamente para testar a disposição do mercado em adquirir essa faixa. Os pequenos provedores de internet, principalmente aqueles que são representados pela Brint, protestaram muito com relação a essa mudança de postura da Anatel, a essa perspectiva de dividir a faixa para uso não licenciado e para o 5G, mas a Anatel, ao que tudo indica, vai seguir em frente com isso. O processo chegou para o Conselho da Anatel por meio de uma prevenção, né, que é quando já existe um outro processo em curso e o conselheiro relator passa, então, até o direito de tratar de matérias similares. E, nesse caso, trata-se do conselheiro Alexandre Freire. Ele já estava relatando justamente os recursos que foram apresentados ali ao plano de destinação da faixa, né, que foi quando essa frequência teve a sua destinação alterada no final do ano passado. Então, as entidades entraram com recursos e esses recursos estão sendo julgados pelo conselheiro Alexandre. Em função disso, o edital caiu na mão dele também. E aí, a previsão é que ele coloque em votação esse edital num prazo bastante curto. Pelo menos a gente teve essa informação do gabinete dele. Ele não pretende ficar na análise dessa questão durante muito tempo. Então, fora a polêmica intrasetorial, né, que é a resistência das empresas, principalmente os pequenos provedores de internet, com a divisão da faixa, tem a polêmica extrasetorial, que é a polêmica geopolítica. A gente noticiou na semana passada que várias entidades que representam as empresas de tecnologia nos Estados Unidos se manifestaram ali durante a investigação que a USTR, o órgão de comércio norte-americano, está conduzindo, por conta da provocação feita pelo presidente Donald Trump na questão do tarifaço brasileiro, né? E essas entidades norte-americanas se manifestaram muito críticas à Anatel por uma série de questões relacionadas ao fair share, questões relacionadas à regulação de data centers, questões relacionadas à possibilidade da Anatel interferir também em políticas de cabo submarino, mas também as entidades mencionaram a reviravolta aí na decisão da Anatel de destinação da faixa de 6 GHz. A gente lembra que essa é uma faixa que o governo norte-americano defende que seja integralmente destinada para o serviço de Wi-Fi, e ali por trás das associações que reclamaram a USTR estão as empresas, os fornecedores de tecnologia norte-americanos. Então você tem empresas como a Qualcomm, como a Cisco, como a Microsoft, como as Big Techs, que também fazem parte aí desse conjunto, Oracle, IBM,
todas essas assinam as cartas que foram entregues à USA com várias críticas à Anatel, inclusive nessa questão dos 6 GHz. Então, são essas duas polêmicas. Mas tem ainda um terceiro problema que a Anatel vai enfrentar, que é o fato de que as grandes operadoras brasileiras e também as operadoras regionais que têm espectro, apesar de elogiarem bastante a decisão da agência de destinar a faixa de 6 GHz para o uso do IMT, ou seja, para o uso do 5G, fizeram uma ponderação com relação aos prazos que a agência está colocando. Eles consideram que o prazo de final de 2026 é muito apertado para essa licitação e que, portanto, a agência deveria deixar esse leilão para acontecer por volta de 2030, quando as empresas já vão estar já vão ter amortizado, né, os investimentos que foram feitos no 5G. A exceção, se não me engano, foi a Brisanet, que topou o leilão para o ano que vem, tá? Sinalizou para a Anatel, pelo menos, que toparia esse leilão dos 6 GHz para o ano que vem. Mas as demais operadoras foram muito críticas aí a esse calendário da Anatel. Então, o conselheiro Alexandre Freire vai trazer a voto. A gente lembra, é uma consulta pública, então o edital ainda precisa ser depois lapidado para a sua versão definitiva, mas a gente vai ter aí algumas emoções com relação a essa faixa. E a gente lembra que nessa sexta-feira agora, essa semana, o Conselho Diretor da Anatel se reúne de maneira extraordinária para também aprovar em consulta pública o edital da faixa de 850 MHz, que é essencial para as grandes operadoras móveis hoje, porque é onde está toda a base de usuários 2G dessas empresas, e também para o leilão das sobras aí do 3.5, do 2.3 e do 2.5 GHz, que são faixas que já foram listadas pela Anatel, mas sobraram pedaços dela que a agência pretende fazer um novo leilão. Então isso vai ser decidido agora, pelo menos a consulta pública para essas faixas todas, vai ser decidida agora nessa sexta-feira, em reunião extraordinária do Conselho da Anatel. Mudando de assunto, vamos falar de radiodifusão, vamos falar de TV 3.0, o que tem a ver também com o mundo da internet. O presidente Lula finalmente assinou o decreto que estabelece, né, os parâmetros aí para a TV 3.0 no Brasil, a terceira geração da televisão, a segunda geração da televisão digital, né? A gente está nesse momento com a TV digital na sua primeira versão, que a gente chama de TV 2.0, né? E aí agora o Ministério das Comunicações está preparando essa transição que vai levar entre 10 e 15 anos, segundo o Ministério, para a TV 3.0. A solenidade contou, claro, com a presença do presidente Lula, né, que foi que assinou o decreto, com a presença de várias autoridades, como o Frederico Siqueira, ministro das Comunicações, o presidente da IBC, que é a empresa pública de comunicação, também presente, os presidentes de várias associações setoriais, tanto do setor privado quanto do setor público, e também dos principais executivos das empresas de mídia. Os radiodifusores estão extremamente gratos ao presidente Lula por ter assinado esse decreto. A gente lembra que o presidente Lula chegou a pensar 2 vezes antes de assinar o decreto da TV 3.0, porque ela é baseada no padrão ATSC. E o padrão ATSC foi desenvolvido para ser o padrão norte-americano de televisão digital. Hoje, o próprio ATSC se autonomina uma instituição internacional, né, com participação de vários países, e o governo brasileiro tem insistido que o padrão que vai ser utilizado na TV 3.0, na TV digital da próxima geração, apesar de ser baseado no ATSC, é um padrão global com detentores de propriedade intelectual, de patentes de vários lugares do mundo, inclusive do próprio Brasil, então não haveria nenhum risco para o presidente Lula assinar esse decreto no momento conturbado que a gente vive com o governo norte-americano. Mas o presidente Lula ponderou, tanto que a assinatura foi adiada por 2 vezes, mas topou, assinou e recebeu efusivos agradecimentos do setor de radiodifusão, o que marca aí uma aproximação, pelo menos uma sinalização de uma aproximação política entre o Palácio do Planalto e os radiodifusores. E por que os radiodifusores consideram esse decreto da TV 3.0 tão importante? Porque ele estabelece uma possibilidade de migração do modelo atual de radiodifusão para um modelo que vai ser híbrido com streaming, que vai poder combinar os serviços que são prestados através da internet, serviços não lineares, serviços que dependem de um canal de retorno, como é o caso de interatividade, como é o caso de conteúdo sob demanda, com os sinais da TV aberta, dos sinais de radiodifusão, que tem como característica principal a transmissão gratuita
de um sinal de um ponto para milhões e milhões de receptores, o que é impossível da gente fazer no mundo do streaming sem um custo muito elevado, porque você tem todas as questões de processamento, de CDNs, de servidores, que não são simples de serem contornadas no mundo do streaming, ao contrário, são muito custosas, né? Então, esse casamento, na visão dos radiodifusores, é a possibilidade de eles conseguirem evoluir, de eles continuarem brigando, seja por novos modelos de formatos audiovisuais que contemplem a interação, que contemplem a internet, né, o acesso à internet, seja também para novos modelos de publicidade, com publicidade programática, tentando reproduzir um pouco aquilo que acontece hoje no mundo virtual, no mundo digital, em que você já tem esses modelos de publicidade customizados, vamos dizer assim. Então, os radiodifusores estão apostando muito nisso. Só que é uma transição de pelo menos 10 anos, segundo o próprio decreto. Existe aí uma expectativa de que, ao longo desse período, os próprios radiodifusores vão precisar de apoio do governo, com investimentos, com fomento, para poder fazer a troca dos equipamentos. Vai ter que ter algum tipo de subsídio também para a população de baixa renda poder adquirir os receptores para TV digital, até que eles naturalmente troquem os seus aparelhos de TV por aparelhos mais novos, né? Então, existem várias questões aí que estão colocadas nessa transição que vai demorar algum tempo para acontecer. E o grande problema é que 10 ou 15 anos que a radiodifusão vai estar esperando para essa transformação acontecer é uma enormidade de tempo quando a gente fala de tecnologia da internet, né? Basta a gente lembrar que há 15 anos atrás, há 15 anos atrás, ainda não existia sequer o YouTube, né, na realidade brasileira. Aliás, existia assim, o YouTube é de 2005, nós estamos em 2025, então 15 anos atrás já existia o YouTube, mas não existia a Netflix. Então, é um tempo aí que a gente consegue ver muita coisa acontecer, né, e a radiodifusão vai ter que trabalhar com esse planejamento. Mas, de qualquer maneira, eles consideram isso como uma questão de vida ou morte para a continuidade da radiodifusão aberta no Brasil. Conseguiram também alguns avanços regulatórios importantes. Então, por exemplo, esse decreto prevê que os televisores produzidos no Brasil necessariamente vão ter que ter um tratamento que a gente está chamando aqui, né? Isso é uma liberdade do nosso boletim, de neutralidade de tela, ou seja, os aparelhos de TV vão ter que ter os ícones dos radiodifusores, né, que vão levar para os canais dos radiodifusores. Então, inclusive, muda isso, né? A TV, em vez de ter uma numeração de canais, vai ter os canais estabelecidos no formato de aplicativos, como acontece hoje nas TVs conectadas. E esses aplicativos das emissoras de TV têm que ter a mesma predominância, a mesma visibilidade dos outros aplicativos que já vêm embarcados nas emissoras, nos fabricantes de TV. Então, os aplicativos de streaming, os aplicativos que são colocados pelos próprios fabricantes, né, os portais de canais FAST, que também hoje são cada vez mais comuns nos televisores, né, tudo isso tem que ser tratado de maneira isonômica com o que a gente está chamando de neutralidade. Foram avanços importantes, foi um momento aí de comemoração, vamos dizer assim, do governo junto aos radiodifusores, e agora, né, são vários os desafios que vão ter que ser vencidos, como quem vai financiar isso, como é que vai ser o processo de transição para a população de baixa renda, como é que vai ser a questão regulatória do enquadramento dos serviços de streaming dentro do serviço de radiodifusão, se a radiodifusão vai ter uma espécie de um serviço de valor adicionado sobre ela, como acontece com as telecomunicações, né? Vamos ter que ver como é que vai ser a transição para o satélite dessa tecnologia. Tem muita coisa ainda para acontecer, mas de qualquer maneira o primeiro passo foi dado. Estava lá presente, a gente mencionou o ministro Frederico Siqueira, né, que é do União Brasil, e aí a outra notícia que a gente traz hoje é que o União Brasil teve uma reunião, né, que celebrou ali as diretrizes do partido para o próximo ano, e no próximo dia 3 de setembro haverá, pelo menos existe a expectativa de que aconteça uma reunião para decisão sobre o futuro dos ministros do União Brasil, que hoje estão na esplanada dos ministérios. Um deles é o ministro Frederico Siqueira, das Comunicações, que foi ali colocado não por ser um quadro político, mas
por ser um quadro técnico com o respaldo, com o aval do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mas o governo tem que cuidar também de outros ministérios que ainda têm representantes do União Brasil, que está com o pé fora da canoa, já em campanha, muito provavelmente pelo governador Tarcísio para a presidência, mas com já palavras muito duras contra o governo, e ao mesmo tempo que o governo segura, né, esses integrantes da base partidária ainda no executivo, na esperança de conseguir uma vida um pouco mais fácil ali no Congresso Nacional. Mas na próxima semana, dia 3 de setembro, vai ser a reunião aparentemente definitiva. Os rumores dão conta que o ministro Frederico Siqueira não corre muito risco por conta do fato dele não ser filiado ao partido, à União, e ter como respaldo, está na cota pessoal do senador Davi Alcolumbre, então talvez isso segure um pouco mais o Fred Siqueira no ministério, mas serão aí alguns dias bem conturbados, né? Lembrando que a semana que vem tem o início do julgamento do ex-presidente Bolsonaro no Supremo, que também tende a colocar um pouco mais de gasolina aí no cenário político, né? Então, muita coisa aí pode acontecer. E o que aconteceu hoje foi a aprovação pelo Senado do ECA Digital, que a gente está chamando de ECA Digital, né, que na verdade é o projeto de lei 2628, que estabelece regras aqui de proteção para crianças e adolescentes no ambiente digital. É uma legislação super importante, claro, para proteger os menores de idade desse ambiente, principalmente por conta de casos que foram denunciados recentemente de sexualização de crianças, exploração da imagem dessas crianças. Então, o projeto que já tinha sido aprovado na Câmara foi agora aprovado no Senado, passou com a previsão de uma tarefa importante para a Anatel, que vai ser a tarefa do bloqueio de conteúdo depois que ela receber a determinação judicial. E aí o interessante é que ficou, inclusive, a redação que prevê que a Anatel pode usar qualquer método para fazer esse bloqueio de conteúdo. A gente lembra que ontem, falando com o pessoal da Internet Society, que milita aí nesse mundo digital, eles estavam preocupados, né, e com um tom bastante crítico, de que a Anatel pudesse, com usar qualquer método, estender a sua atuação para os pontos de troca de tráfego, para CDNs, para as infraestruturas de data center e para os sistemas autônomos aí que hoje, no entendimento da Internet Society e também do Comitê Gestor da Internet, fazem parte do que a gente chama de ecossistema digital da internet, mas que não são regulados, não estão sob a jurisdição da Anatel. Principalmente na questão de pontos de troca de tráfego, é bem controvertida essa questão, porque hoje a Anatel, ainda que ela determine bloqueios, por exemplo, de bets ou de conteúdos piratas para os provedores de internet, como são milhares de provedores de internet, muitos deles nem conseguem executar essas ordens da Anatel. A gente lembra que só no caso das bets são mais de 15 mil endereços que estão bloqueados ali, que os provedores têm que fazer um monitoramento permanente para ver se nenhum deles acabou escapando. E aí, como o volume é muito grande, são empresas pequenas, elas não conseguem fazer o cumprimento dessa obrigação regulatória que está sendo imposta pela Anatel. E isso preocupa sobremaneira a agência, de modo que ela quer encontrar outras alternativas. E quais são as outras alternativas? Fazer o bloqueio nos pontos de nó de rede, seja nos pontos de troca de tráfego, seja nas passagens por os cabos submarinos, eventualmente até mesmo nos data centers, quando for o caso. Então, a Anatel tem esse plano e por isso que o ECA Digital saiu com uma redação que dá à Anatel a prerrogativa de escolher qual vai ser o método para fazer os bloqueios dos conteúdos que, segundo essa nova legislação, poderiam ser bloqueados. De novo, falta ainda a sanção presidencial, tem uma pressão muito grande para que o presidente Lula vete esse dispositivo que dá esses poderes para a Anatel, mas essa pressão vem justamente de algumas áreas que estão com um discurso alinhado ou que reproduzem os discursos das Big Techs. E nesse contexto, né, o governo tendo que brigar ali nos Estados Unidos, tendo que brigar com as Big Techs no âmbito comercial, talvez não queira dar essa colher de chá para eles. Vamos ver como é que o presidente Lula vai aprovar ou vai sancionar ou não o estatuto aqui para a proteção das crianças e adolescentes nas redes digitais. Outra notícia importante do dia, mais um adiamento do balanço da Oi, estava previsto para acontecer nessa quarta-feira, agora dia 28,
quinta-feira, né, dia 28, mas não aconteceu e vai acontecer agora, a previsão é no dia 4 de setembro, na semana que vem. Ou é de novo, porque ainda precisa concluir algumas auditorias, está aguardando manifestações da justiça, então tudo isso fez com que a empresa tenha pedido esse novo adiamento aí para a divulgação dos seus balanços, né? A Oi aí numa posição bem desconfortável nesse momento, porque está sob escrutínio do watchdog determinado pela justiça, do próprio administrador judicial, da Anatel, está todo mundo ali com o olho bem atento ao que acontece com a Oi. Bom, vamos falar agora também sobre os investimentos das operadoras de telecomunicações. Um balanço feito pela Conexis mostra que o setor de telecom investiu 16,5 bilhões de reais no primeiro semestre desse ano. Portanto, se a gente anualizar, vai dar aí alguma coisa na casa de 35, 34 bilhões de reais. Os números, comparativamente, né, ao primeiro semestre de 2024, ficam mais ou menos estáveis ali do ponto de vista de investimento real. Ficou em 16,7, quase a mesma coisa do ano passado, contra, por exemplo, em 2021, que o investimento foi de 21 bilhões de reais, bem mais alto, né? E aí, quando a gente faz o ajuste pela inflação, né, aliás, o real, que é corrigido pela inflação, ficou mais ou menos igual. Quando a gente vai para o investimento nominal, cresceu um pouquinho, foi 15,8 bilhões no primeiro semestre do ano passado, esse ano foi para 16,5 bilhões. Lembrando que as operadoras não estão conseguindo expandir muito investimentos, elas fazem nos ciclos de renovação de espectro, de compra de novas faixas, mas é só, né? O resto elas mantêm aí essa toada, né, de investir 35, 34 bilhões de reais ao ano. Esse tem sido aí o patamar nos últimos anos. Lembrando que com a inflação esse número significa que esse número está caindo, né? Vamos lá, pesquisa do site Mobile Time, parceiraço aqui da Teletime, feita juntamente com o mercado de redes privativas. A Mobile Time faz esse acompanhamento periódico. Chegaram à conclusão que existem hoje 477 redes privativas em operação no Brasil, sendo que a maior parte delas, 85%, só opera com a tecnologia 4G, ou seja, aquele discurso todo de que o 5G ia fazer com que o mercado de redes privativas estourasse, com novas aplicações, com novas funcionalidades e tudo, até agora ainda não se concretizou, tá? O que tem hoje de rede privativa no Brasil é principalmente para operação de 4G em faixas abaixo de 1 GHz. É isso que a indústria hoje, nesse momento, está utilizando. E aí a gente fecha o nosso boletim de hoje com a notícia de que a Starlink conseguiu lançar a sua nave Starship pela primeira vez sem nenhuma intercorrência. Todas as etapas do voo foram cumpridas. A Starship é uma nave muito maior do que o foguete Falcon que eles vinham utilizando até aqui para fazer os lançamentos. E agora a expectativa é que cada nave dessa, além de levar carga e poder ser utilizada para o transporte até Marte, vai ser também uma ferramenta importante para que a própria Starlink, que é controlada pelo grupo SpaceX, né, possa fazer a ampliação de maneira bastante robusta e significativa da sua constelação de satélites de órbita baixa, botando aí, claro, mais pressão em cima dos concorrentes e mais pressão em cima dos reguladores que tem agora que lidar com esse monstro que está crescendo no espaço. E com isso, a gente encerra mais um boletim, ficamos por aqui, mas amanhã, com certeza, a gente volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime. Como sempre, agradeço a generosa audiência de vocês e amanhã tem mais. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.